E então, meu querido, minha querida, mais uma vez juntos, vamos estar gravando mais um vídeo dos quinzenais para trazer alguma palavra, né, de esclarecimento, tirar alguma dúvida, fazer com que alguma pessoa, dentre esses que os recebem, e principalmente aqueles que são encaminhados depois, pertencentes à família ou amigos, colegas de trabalho, possam se beneficiar, né, possam compreender e possam tomar até decisão, né, em relação à palavra de Deus, ao tempo que temos aqui na Terra e sobre a vida de uma maneira em geral, né? Estamos passando dias difíceis, eles continuarão existindo para os salvos e para os não salvos, para aqueles que creem e para os que não creem. Então, nós temos que nos preparar, essa é a grande verdade, né? E a minha humilde pretensão de sempre, né, é que apenas uma das pessoas que assiste esse vídeo, ou virá assistir esse vídeo, possa ser alcançada, né, possa ter algo novo, né, na sua vida em relação à parte espiritual, né, a religião, como é um nome comum que se dá, mas a vida espiritual, a caminhada espiritual aqui na Terra, tá bem? Estamos aqui em Norfolk, que é o leste europeu. Aqui a uns poucos quilômetros nós temos a praia que dá de frente, vamos dizer assim, lá para o lado da Holanda, um pouco da Alemanha. E ontem foi o dia mais quente aqui no Reino Unido, 32 ou 33 graus, muito calor. Hoje está muito quente, eu estou aqui no conservatório da casa, do lado de fora, com a porta aberta. Está um sol muito forte, o céu azul. E é o verão daqui, não é? O máximo do verão é agora no mês de agosto mesmo, entre julho e setembro. Setembro começa o outono, né? E depois já começamos a nos preparar para o frio. Aí no Brasil, né, um pouco mais frio nessa época, mas assim vamos em frente. Estou aqui com a camisa, né, do CSA, meu clube de Alagoas. Está na terceira divisão aí do futebol brasileiro. Ganhou domingo, né? Passado. E essa camisa foi um sobrinho meu, diretor de TV, que me presenteou já muitos anos atrás. Foi de um goleiro chamado Flávio, que foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, né? Informações esportivas, antes de a gente começar com as informações, né, espirituais. Também tem sido dias tristes, né? Houve um acidente aéreo aí no Brasil, na sexta-feira. Eu trabalhei nessa empresa em duas oportunidades, estive na fundação dela em 1995, 96. E está dando uma travada, né? Não, vamos ver. Se voltar a travar, eu cancelo e começo de novo. Mas eu trabalhei um bom tempo aí. Implantamos bases aí no interior de São Paulo. Tinha voo até Araguaína, Palmas, Goiânia. Tenho amigos lá. O proprietário, né, fundador, faleceu esse ano, no começo do ano. E agora esse trágico acidente, a primeira vez que a empresa experimenta, né, algo que é muito ruim, muito duro para todas as empresas aéreas quando isso ocorre, né? E as vidas, né, que se perdem, são vidas muito importantes, né? Que o Senhor tenha misericórdia das famílias, né, dos que ficaram, tem sido a minha oração, né? Mandei mensagem para o presidente da empresa, mandei mensagem para a mãe dele, que é da família, né, que é gestora dessa empresa. E é o que a gente pode fazer, orar. Né? Como orar também pelo Brasil, de uma maneira geral, e pelo mundo, porque as coisas estão andando num ritmo muito forte, nós estamos aí com problemas sérios aí na região do Oriente Médio ali, envolvendo Israel e os seus vizinhos. Já falamos até em vídeo, né? Explicamos isso até biblicamente falando, né? Como nasceram, né? Os árabes, os muçulmanos, os islâmicos, né? Que são ali dentro
do mundo árabe. E é assim, ali a palavra de Deus ela é muito viva, porque ela relata já desde o princípio, né, o que foi e o que vai ser, né? Então nós temos que nos preparar, porque de uma hora para outra um louco desse aperta um botão e pronto. Começa uma terceira guerra mundial e dessa vez com resquícios, né, de destruição total, né, porque vai ser na base nuclear, né, e pronto. Estamos preparados para isso? Nós estamos já preparados para enfrentar o fim do mundo, vamos assim dizer? Porque pode ocorrer a qualquer momento. É uma realidade, nós temos que estar preparados para ela. E a Bíblia nos ensina os caminhos, os atalhos, a melhor maneira de alcançarmos esses tempos, né? O vídeo passado falei da justiça humana como um trapo de imundícia e citei o versículo bíblico que fala disso daí. E realmente tudo que o homem põe a mão quando tem uma tendência muito grande de não dar certo, principalmente quando ele não tem interesse que isso aconteça, né? Então a Bíblia fala muitas coisas, né, que como comparativas e que são assim mesmo, continuam sendo e serão. Sim, não, dia, noite, luz, trevas, né, verdade, mentira. São coisas que estão aí. E nós temos o discernimento, né, pessoal. Às vezes são mais inteligentes que outros, isso é normal. Às vezes procuram conhecer mais do que os outros, isso também é normal. E sempre tem as pessoas que procuram informações, né, em relação ao que é tratado nos vídeos. E esse vídeo que falava sobre o Deus e o seu superior tribunal, né, e é dele mesmo, porque vai haver um julgamento no final dos tempos, né? Isso aí está muito claro na palavra de Deus, tem um vídeo gravados, né, sobre esse assunto. Vai haver um julgamento. E o propósito desses vídeos também é nos preparar para esse julgamento, porque ele pode ocorrer logo ainda estando vivo nós, né, ou depois, quando nós, depois de adormecidos, né, ou mortos, nós ressuscitarmos, né, e estaremos diante de Deus. Eu falei isso no vídeo passado, citei os versículos bíblicos, e você pode pesquisar, né, na palavra de Deus, entrar na internet e colocar assim, Tribunal de Deus, Tribunal de Jesus Cristo, todos compareceremos diante de Deus e vai mostrar as coisas certas e erradas que fizemos aqui. Enfim, existe isso e nós temos que estar atentos a isso. E também, por uma situação atípica que está acontecendo no Brasil, uma justiça que está sendo deturpada violentamente nos últimos anos, e no mundo também, estou falando do Brasil porque a maior parte dos assistentes, né, dessa minha pequena igreja de vídeos quinzenais moram aí no Brasil. Tem gente em Portugal, Espanha, né, tem gente em Cabo Verde, em Guiné-Bissau, não sei agora mais se tem algum outro lugar, mas a maior parte, com certeza 70% ou mais um pouco, é aí no Brasil. E não importa se é da direita ou da esquerda ou do centro, isso está polarizado no mundo todo. Nós que temos um pouquinho, né, de inteligência, de conhecimento, o que buscamos esclarecer as coisas que não são colocadas no dia a dia, nós temos condições de avaliar. Então, eu quero trazer hoje uma mensagem bíblica, mas que fala disso daí, das dúvidas que trouxeram sobre a justiça, né, humana como um trapo de imundícia. Uma parábola, né, que está ali no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento. Você não precisa abrir a sua Bíblia agora, se quiser, se for fácil manusear enquanto vai vendo o áudio, amém. Se não, anote só, é um capítulo, eu vou dar os versículos iniciais, e fala justamente sobre o juiz iníquo, ou seja, o juiz mau, né? O juiz, e vamos ler nas próprias palavras, né, desses versículos, né, o que isso significa, para podermos compreender um pouco mais dessa imundícia que é a justiça de uma maneira em geral, que normalmente protege os mais poderosos, os ricos, né? E no Brasil nós vimos bem, né, o descoberto o maior esquema de corrupção de todos os tempos, e no mundo não tem hoje ninguém preso.
de todos eles que foram pilhados, né, com tantas provas e tal, mas existe um sistema no mundo que é dominado pelo diabo. Falei isso no vídeo passado, já falei várias vezes. O príncipe deste mundo onde nós estamos é o diabo, o pai da mentira. Nós vivemos dele, mas podemos ter as nossas vidas governadas por Deus e não pelo príncipe do mundo. Essa é a diferença, esses são os pesos e as medidas que nós temos que estar enfrentando no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Mas vamos à palavra de Deus para ilustrar um pouco sobre isso, sobre a justiça, sobre os maus juízes, né? Sobre as coisas que têm oprimido muitos, e assim será até o final dos tempos, né? Eu falei o Evangelho de Lucas. Lucas era um médico, se junta depois aos grupos, né, de apóstolos, né? Quando eles são espalhados, começam a levar o Evangelho mundo afora. Ficou muito amigo do apóstolo Paulo. Ele era médico, né? E eu tenho aqui na minha igreja, eu tenho 4 médicos, salvo engano, 4 ou 5 médicos fazem parte desse rebanho, né? É uma honra ter os médicos, né, nesse rebanho dessa minha igreja virtual, e Lucas, né, dizer que é o colega Lucas que está trazendo isso no livro que ele escreve. Ele vem escrever depois também um outro livro, uma continuação da história que ele narra aqui nesse evangelho, que se chama Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas. Mas vamos lá, Lucas capítulo 18, é o terceiro evangelho do Novo Testamento, o capítulo 18, os primeiros versículos, 7, 8 versículos, nós vamos agora estar aqui compartilhando, aprendendo, né? Para podermos entender quando essas coisas estão acontecendo aí no mundo, inclusive no Brasil, ou talvez principalmente no Brasil, uma justiça totalmente distorcida, né? Dando um mau exemplo àqueles que deveriam zelar pelas leis, né? Mas isso está previsto aqui na palavra de Deus. Eles terão o juízo dele como nós teremos os nossos. Tá bem? Então, vamos conhecer a palavra de Deus um pouco através desse texto sagrado. E diz assim, Lucas 18, começa assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Como assim? Orar sempre e nunca esmorecer, e nunca assim ficar abatido, nunca deixar para lá, porque isso vai acontecer sempre. Acontece, está relatado desde lá o Velho Testamento, desde o princípio de tudo, e vai continuar existindo. Enquanto houver vida aqui, nesta terra, nesse mundo atual, vai existir muita dificuldade, vai existir muita injustiça, vai existir muita pobreza, vão existir pessoas más, homens maus. Então isso é uma coisa natural, é uma coisa que nós não podemos mudar a direção do mundo por causa disso. Nós podemos mudar a nossa direção, a direção das nossas vidas e daquelas pessoas ao nosso lado em que exercemos influência, principalmente a família e também amigos, né? Vizinhos, colegas de trabalho, de escola, universidade. Nós podemos fazer isso, mas mudar o mundo nós não vamos mudar. Então temos que nos adaptar a ele e nos adaptar, inclusive, com o ensino da palavra de Deus, que é onde há os atalhos, né, para menos sofrimento, onde mais podemos, né, suportar essas dificuldades. Então fala aqui que é o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desistir, nunca parar. E segue no verso 2, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Não é mera coincidência não o que está acontecendo, porque o que acontece no nosso dia a dia, e está acontecendo aí no Brasil, já está relatado na palavra de Deus desde o princípio. Não há como não trazer um texto escrito há 1800 anos, 1900 anos, não há como não trazer aos dias de hoje, principalmente aí no Brasil. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Meu querido, minha querida, isso é uma parábola. A parábola é algo escrito para ilustrar uma lição de Deus, um ensino de Deus para as nossas vidas. Então, o juiz não temia a Deus
e isso existe, não é? Muitos não respeitavam homem algum, não respeita a lei, não respeita a instituição, não respeita. Isso existe em muitos lugares do mundo, em alguns mais. Nessa mesma cidade, é uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Aqui a viúva já mostra o segundo desfavorecimento, né? Além dessa causa, dessa vítima, né? Ser julgada por um homem mau, ela é uma viúva, quer dizer, ela não tinha a proteção da família, do marido principalmente. Então a tornava mais frágil. Nós podemos, como uma parábola que nós podemos dizer que essa viúva é a democracia aí no Brasil. Podemos dizer assim, é a democracia aí no Brasil. Ela está frágil, muito frágil. E nem aqueles que alimentam, né, o noticiário, a notícia, como se isso fosse coisa normal, não consegue. Os fatos não deixam de mostrar o que é real, o que é verdade do que está acontecendo aí. Isso vai se espalhando. Saiu de Brasília, do foco, né, dos 3 poderes brasileiros que estão localizados em Brasília, se espalhou pelo país. E nós temos visto as reações populares em relação a isso. Do país se espalhou para outros países, outros continentes. E isso está sendo conhecido, isso está sendo debatido, e vai ter um tempo em que isso vai ter que ser decidido. E talvez a partir de fora do Brasil. Porque essas instituições aí no Brasil que não são respeitadas, elas são conduzidas por homens menos respeitáveis ainda. São homens que não têm compromisso com a verdade, com a lei, com a democracia. Essa é a realidade. Os regimes ditatoriais que existem no mundo, e alguns deles são clássicos, né, mostra que essas instituições estão totalmente falidas. Nós temos um exemplo aí do Brasil e recente, né, há 2 domingos atrás, houve aquela eleição, se é que se pode chamar isso de eleição. Aliás, a eleição foi, mas a apuração dessa eleição totalmente fraudada. Totalmente fraudada. E quem decide isso são as forças que estão a favor do ditador do plantão, de quem está ali ditando as normas, as regras. E esse ditador de plantão tem apoio de outras ditaduras, porque é assim que funciona o mundo. Isso não é privilégio de A, de B ou de C, país, continente ou globo terrestre, não. Isso existe no mundo todo e assim funciona. Então nós não podemos ficar alheios ao que diz a palavra de Deus, que retrata fielmente o que está acontecendo no nosso dia a dia. Então essa viúva que clama a esse juiz iníquo, esse juiz mau, ela não tinha quem reclamar, porque ela não tinha amparo algum. Talvez nem da própria sociedade, porque naquela época a mulher em si já não tinha muito valor. E mais ainda viúva. E segue o verso 4. Ele, o juiz, né, por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Veja a visão da imundícia da justiça humana. Está claro aqui. É um trapo de imundícia ou não é? Veja o que diz esse juiz iníquo, esse mau juiz. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Ou seja, ele está fazendo uma coisa não por obrigação legal de um compromisso que ele assumiu, senão com Deus, assumiu com os homens, com a sociedade, com as leis. Mas nem assim ele faz isso. E ele deixa claro que não teme a Deus. E para se tomar certas atitudes no dia a dia das nossas vidas,
A pessoa tem que não temer a Deus, porque está correndo um risco muito grave na sua vida. Não é um atentado, não é uma injúria, não é um xingamento, não, algo muito grave de Deus. Porque Deus permite que coisas aconteçam com todos, qualquer um de nós. Imagina com aqueles que não temem e que fazem as coisas em discordância total com a sua palavra, com o seu ensino, quando, na verdade, deveriam zelar por isso, pela obediência, pelo que diz aquele, não sei se chama tratado, né? O código de ética daquela função que ele exerce. Então ele confessa com os seus lábios que não teme a Deus, que não respeita homem algum e que vai julgar a causa daquela viúva, que vai julgar a causa da democracia, para se livrar disso, para não ser importunado logo depois. Eu quero dizer, não só para os juízes ou ministros, mas para qualquer homem. Quando falo homem, criatura humana, qualquer pessoa que faz as coisas na sua vida dessa maneira, podem escapar do juízo terrestre, porque a justiça humana é um trapo de imundícia. E essas pessoas sabem muito bem disso. Então eles podem escapar dessa justiça, mas não escaparão de Deus e aquele seu tribunal superior do vídeo que foi enviado 15 dias atrás. E eu estou falando tudo isso não com cor política, com ideologia, mas eu estou falando isso à luz da palavra de Deus. Essa me amedronta. O versículo que eu carrego comigo no meu dia a dia, e quem me conhece melhor sabe disso, diz assim: quem está de pé, cuide para não cair. É uma luta, meu querido, minha querida, que um homem na minha idade, passando o que eu já passei, vendo o que eu já vi, ainda tenha que me preocupar em não cair, em manter-me de pé com as coisas de Deus na minha vida. É difícil, mas é possível. Mesmo com as nossas limitações, mesmo sendo poucos, com boas índoles, ainda assim é difícil. O mundo jaz no maligno, nós sabemos disso. O mundo está formando multidões más, jovens principalmente sem nenhum futuro. O radar aponta para nada. Eles estão sendo cooptados, estão esvaziando as suas mentes, não estão produzindo, não estão estudando, não estão adquirindo conhecimento. Nós estamos caminhando para dias maus e temos que nos preparar para isso. E nós só podemos nos preparar através da palavra de Deus. Não há como fugir dela. Não há como. Veja aqui o exemplo desse juiz iníquo, que corrobora o que eu falei no vídeo passado sobre a justiça humana ser um trapo de imundícia. Está aqui na palavra de Deus. Mas sigamos a palavra de Deus. O verso 6. Então disse o Senhor, Jesus que inicia no verso 1, né? Essa parábola, nos incentivando a continuar orando e não desistir, não nos cansarmos dessas injustiças. Disse o Senhor, verso 6, considerai no que diz esse juiz iníquo. Prestemos atenção, meu querido, minha querida, no Brasil e no mundo, o que os juízes iníquos estão fazendo. Não adianta bater de frente com eles, porque a derrota é certa. Seremos penalizados, seremos banidos, seremos afastados, como tantos já foram. Não adianta, porque talvez esse não seja o propósito de Deus. Ele não quer nos usar para essa arma de derrotar, fazer cair por terra os maus, sejam eles quem sejam, juízes, ministros ou qualquer outro homem em sua profissão.
e o que desempenha, principalmente se estiver prestando serviço ao povo, à sociedade, às democracias. Vai ter um juízo divino. E aí sim, não escaparão, segundo está escrito aqui na palavra de Deus. Essas pessoas que não temem a Deus e continuam pecando, continuam fazendo o errado, os arbítrios, as coisas totalmente erradas, ilegais, ditatoriais, essas estarão também diante de Deus um dia. E vão pagar caro por isso. Não é que haja um desejo específico de que isso aconteça, mas é porque diz a palavra de Deus. E eu creio na palavra de Deus. Essas pessoas não creem em Deus. Aqui o juiz mesmo fala: eu não temo a Deus nem respeito homem algum. Ele mesmo declara isso. E no fundo, as pessoas que agem dessa maneira não temem a Deus. Eles não podem tomar decisões como tomam, fazer mal a tantas pessoas, ser injusto tão seguidamente, tão fortemente e temer a Deus. Não combina, porque Deus é amor e Deus é justiça. A parte bela de Deus é o amor. E a parte bela de Deus que poucos valorizam é a justiça. E ela virá um dia. Às vezes vem antes. Às vezes vem antes. E nós também estamos sujeitos à justiça de Deus. Por isso que recomendo sempre para que nós procuremos fazer o melhor aqui na Terra, nesses poucos tempos que vivemos, poucos anos. Porque virão as dificuldades, mas façamos o bem. Façamos o bem, aprendamos as coisas de Deus e tomemos decisão enquanto é tempo para tomar decisões. Então o Senhor diz: considerai no que diz esse juiz iníquo, esse mau juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça tarde, demorando em defendê-los, embora pareça demorado em defendê-los? Olha aqui a resposta que nós temos para as coisas que nos são impostas injustamente, em qualquer área da nossa vida, por qualquer pessoa do nosso meio. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Eu quero que você pare um momentinho e diga para você mesmo, mas você ouvindo a sua voz: eu sou escolhido de Deus. Diga assim: eu sou escolhido de Deus. É a palavra que está falando para você neste vídeo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Muitas vezes nós reclamamos da justiça divina, que ela demora a ser aplicada. Mas não reclamamos da justiça humana, que a Bíblia ensina que é um trapo de imundícia. A palavra aqui está dizendo isso. Os escolhidos somos nós. Esses maus também podem vir a ser escolhidos, desde que transformem as suas vidas. E Deus não veio para os bons. Deus não veio para os sadios. A palavra de Deus fala: Jesus veio para os doentes, para os enfermos. E essas pessoas más, essas pessoas que praticam essas injustiças, não vou falar dos outros crimes porque o tema é sobre a justiça. Essas pessoas más, elas vão ter o tempo de se converter. Elas estão tendo o tempo para se converter. Elas se convertem se quiserem, mas vão experimentar, frente a frente, o desafio maior das suas vidas, que é mostrar para Deus o que elas fizeram aqui na terra. Meu querido, minha querida, nós temos que estar de frente de Deus um dia para mostrar o que fizemos aqui na terra. Ele está vendo, mas nós temos que estar lá de frente dele
na frente dele, no superior tribunal de Deus, ressurretos depois de mortos, ou ainda vivos, se Jesus voltar antes. Preparemos-nos, meu querido, minha querida. Deus fará justiça aos escolhidos, que a Ele clamam dia à noite. Democracia, que é a viúva deste texto, Deus não está demorando em resolver a sua situação no seu país. Deus está dando um tempo para que, quando seja resolvida essa questão, seja resolvida de uma única vez, para louvor, honra e glória do nome dele, e não dos nomes das instituições, dos ministros, dos juízes, dos profissionais que atendem ou deveriam atender a sociedade que os paga nas resoluções dos problemas que os envolvem. Essa é a grande realidade. E aqui está o ensino da palavra de Deus para nossas vidas. A primeira parte do versículo 8, para encerrarmos esse vídeo, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Essa justiça que está aqui é a justiça de Deus, não é a justiça dos homens. Digo-vos depressa, está falando é o Senhor, a partir do verso 6, já estamos no 8 aqui. Digo-vos depressa que Deus lhe fará essa justiça. Então descansemos nas promessas de Deus. Que os maus reconsiderem as suas mazelas, tudo que tem feito de mal aos outros. Que eles reconsiderem isso. Porque haverá um tribunal superior de Deus, uma justiça verdadeira. E há de ser que aqueles que não se arrependeram, aqueles que não quiseram transformar as suas vidas, pagarão muito caro por isso. Em Apocalipse fala-se muito do lago de fogo e enxofre. Para os que já morreram e estão nessa situação, é a segunda morte. Vão ressurgir, vai haver uma ressurreição dos maus para esse julgamento, para estarem diante de Deus. Nós, e eu quero crer que todos nós que estamos vendo esse vídeo agora, eu quero profetizar isso no nome de Jesus, nós ressuscitaremos para a vida eterna. Quando nós optamos em reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos isso a nosso favor. Essa promessa que foi encravada naquela cruz do Calvário, por mim e por você. E finaliza o verso 8. Contudo, Jesus, ele vai voltar. Achará porventura fé na terra? Quando ele voltar, os maus terão fé aqui na terra? Os bons continuarão com a fé aqui na terra? Esta é a palavra de Deus. Ela não mente. Ela se atualiza a cada dia nas nossas vidas. Essa é a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida do juiz iníquo, relatado aqui no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Que esses maus da justiça de uma maneira em geral, ou todos eles, mas da justiça, porque o tema é justiça, eles possam ler esses 8 versículos do capítulo 18 de Lucas e que tirem uma lição para as suas vidas de transformação, porque vai ser necessário chegar diante de Deus de outra forma, como da maneira que estão agindo hoje. Essa é uma realidade. Repito, a Bíblia diz que a justiça humana
é um trapo de imundícia. Esse texto que vos trouxe hoje para compartilhar, para esclarecimento, é a parábola do juiz iníquo. Iníquo é mau. E Deus nos mostra, desde outrora, o que está acontecendo nos dias de hoje. Não podemos duvidar da sua palavra. Que a justiça de Deus habite na sua vida da maneira correta, como ela deve ser. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. E é o Deus do superior tribunal de justiça. Abra suas mãos, o amor de Deus o Pai, a graça e o milagre de Jesus o Filho e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo grande. Passe esse vídeo para outra pessoa. No nome de Jesus. Bye, bye.